Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no propósito de ouvir a palavra de Deus, no propósito de buscar a presença de Deus. E hoje não é diferente. Deus tem uma palavra para as nossas vidas, Deus tem uma palavra reservada para cada um de nós. Agora eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 14, versículos de 9 a 15. 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 9 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Uma palavra abençoada, uma palavra, um fato histórico na vida do povo de Israel. Interessante que a desvantagem pode ser algo bastante desanimador, e realmente é desanimador quando nós estamos ou percebemos ou sentimos que estamos em desvantagem. Muitas vezes acreditamos que estamos assim, que estamos em desvantagem, que não temos uma saída, que não temos uma solução diante do problema que se apresenta, diante das circunstâncias que se apresentam em nossas vidas. Nós achamos que estamos em desvantagem, que não seremos vencedores, que seremos derrotados por aquela circunstância. Mas a desvantagem não significa a derrota. A desvantagem não significa a derrota. Asa assumiu o reino de Judá no lugar do seu pai, e houve paz durante 10 anos depois que Asa assumiu o reinado daquela região, daquele povo de Deus. Ele fez o que era bom, o que era reto perante o Senhor, seu Deus, e assim havia prosperidade na terra, porque Asa tinha comunhão com Deus, Asa tinha temor a Deus e fazia tudo conforme a vontade de Deus. Todavia, certo dia, um etíope resolveu guerrear contra Asa, contra o povo de Judá, contra aquele povo de Deus. E o pior, esse etíope foi com um exército enorme, um exército muito superior. A palavra de Deus diz que ele foi com 1 milhão de homens contra 580 soldados de Judá. Diante dessa situação de inferioridade, o texto que lemos nos mostra que Asa obteve a vitória, mesmo em desvantagem diante do exército inimigo. Asa recorreu a Deus. Asa recorreu ao Senhor, e mesmo estando um número menor de militares, de soldados, ele venceu aquela batalha. Mas algumas lições ficam para cada um de nós. Em primeiro lugar, Asa clamou ao Senhor. Essa deve ser a nossa atitude diante de uma situação que pareça desfavorável, que não pareça agradável aos nossos olhos, que demonstre um sinal de derrota. Devemos sempre lembrar que para Deus nada é impossível, que para Deus não há impossíveis. Então nós devemos colocar em primeiro lugar nas mãos do Senhor. Com Deus nunca estaremos
em desvantagem. Em segundo lugar, Asa contemplou a vitória. Ele não somente clamou ao Senhor, mas ele pôde contemplar a vitória que veio através do Senhor. Quando buscamos a Deus com confiança, com fé, nossos olhos são abertos para que vejamos e para que nós possamos contemplar o que Ele faz por cada um de nós, o que Ele faz nas nossas vidas e muitas vezes aquilo que nós desejamos. E quando nós confiamos em Deus, Deus contempla essa vitória aos nossos olhos, mesmo que não seja exatamente aquilo que desejamos, mesmo que não seja da forma como nós esperamos, mas Deus sempre age e sempre dá a vitória. Com Deus nunca estaremos em desvantagem. Em terceiro lugar, Asa usufruiu da vitória. Observe que Asa clamou ao Senhor, Asa contemplou a vitória e Asa desfrutou dessa vitória. Muitas vezes o Senhor não nos deixará somente observando, não somente vendo a vitória, mas Ele permite que nós possamos fazer parte dessa vitória, possamos contemplar e viver essa vitória. E a sua ação sempre permitirá que participemos com Ele da vitória, que tenhamos a alegria de participar dessa vitória, de vivenciar essa vitória que Deus nos concede. Foi assim com Judá e não é diferente conosco. Deus, além de nos conceder a vitória, Ele nos dá a alegria de participar dessa vitória, de desfrutar dessa vitória. E em quarto lugar, Asa voltou vitorioso para Jerusalém. Observem que Asa clamou ao Senhor diante daquela multidão de homens, um exército de 1 milhão de homens contra eles. Asa clamou ao Senhor, Asa contemplou a vitória, Asa usufruiu da vitória e, além do mais, voltou vitorioso para a sua cidade, para Jerusalém. Asa levou tudo aquilo que tinha conquistado. Deus permitiu que ele pegasse como despojo tudo aquilo que ele havia conquistado. Com certeza, todos os que estavam com Asa puderam desfrutar também disso e puderam levar para si, puderam contestar essa vitória e tomar para si parte dessa vitória. Então todos participaram e todos tomaram parte dessa vitória, porque com Deus nunca estamos em desvantagem. Não podemos desistir diante de qualquer circunstância que nos pareça desfavorável. Muitas vezes nós queremos desistir por um problema que parece ser impossível de vencer, porque nós nos sentimos inferior. Muitas vezes nós pensamos que estamos em grande desvantagem, mas se nós agirmos como fez Asa naquele período, clamar ao Senhor, tenha certeza que nós contemplaremos a vitória. Nós devemos seguir o exemplo de Asa e seremos mais que vencedores diante das lutas, dos desafios que se levantam contra as nossas vidas. Ao contemplar a ação de Deus em nossas vidas, nós devemos nos curvar diante do Senhor e reconhecer que a vitória vem dele e que nós devemos voltar para Ele com alegria, com devoção, com comunhão, em gratidão a tudo que Ele faz por cada um de nós. Com Deus nunca estamos em desvantagem. Contar com a ajuda de Deus é ter certeza da grande vitória. Foi isso que Asa contemplou, isso que Asa fez, contou com a presença de Deus e sentiu, presenciou, assistiu, contemplou a vitória que veio do Senhor. Nós devemos fazer isso. Devemos seguir o exemplo de Asa, porque com Deus nunca estamos em desvantagem. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Que Deus nos abençoe.